levado embora, Jesus segura o Iscariotes e diz assim para ele: amigo, o que tem que fazer, faz rápido. Jesus não era hipócrita. Ele estava dando uma senha para Judas: não faz o que você está pensando em fazer daqui a pouco. Tá tudo bem. Alguém tinha que fazer isso. Se alguém foi você. Era Jesus dizendo: Judas, não faz besteira. Você continua sendo meu amigo. Você me traiu, mas você continua sendo meu amigo. Esse seu beijo será conhecido no mundo inteiro como um beijo da traição, mas você continua sendo meu amigo. Judas não entendeu. Prenderam Jesus naquela hora. Espancaram Jesus, esbofetearam ele. Colocaram grilhões nas suas mãos. Alguém perguntou: tu és? Jesus disse: sou eu. Com uma única palavra ele jogou todo mundo pelo chão. Aí vamos entender porque os soldados romanos apertaram com ele. Porque Jesus humilhou uma turma de homens. Caíram todos pelo chão. Era para Jesus ter corrido. Mas Jesus ficou em pé esperando eles levantar. Levantem, vocês vieram me pregar? Sou eu, pode me prender. Pedro falou: é agora que a gente se revolta? Arrumou uma espada, arrancou a orelha do soldado. Jesus teve que consertar aquele problema. Foi lá, catou a orelha, botou a orelha no lugar, dizendo: Pedro, se eu quisesse, eu oraria. E Deus, meu Pai, me mandaria legiões de anjos aqui para me socorrer. É necessário que aconteça o que vai acontecer daqui em diante. Começaram a arrastar Jesus. Começaram a levar Jesus para a presença do Caifás, que é o sacerdote. Do lado dele, Anás, que é o seu genro, uma família sacerdotal. Eles tinham inveja de Jesus. Eles não queriam Jesus. Eles mataram Jesus porque eles não suportavam ver o brilho dele. Eles tinham inveja de como ele pregava. Eles tinham inveja de como ele ensinava. Eles tinham inveja de que Jesus era santo. Eles tinham inveja das curas que ele fazia. Eles tinham inveja dele ter poder de ressuscitar os mortos. Eles tinham a letra, mas não tinham espírito. Jesus tinha a letra e tinha um espírito. Então já temos que acabar com esse homem. Então prenderam Jesus naquela noite. Jesus foi julgado em uma madrugada. Um julgamento injusto. Como ele foi julgado ali pelo Sinédrio, pelo julgamento dos judeus, levaram ele até o pretório, a casa de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos ouviu o que eles estavam falando e falou: não, mas isso aí não é crime para eu resolver. E alguém disse: mas esse homem está dizendo para todo mundo que ele é rei. Se ele é rei, ele é contra César. Se ele é contra César, você tem que fazer alguma coisa. Pilatos faz uma sabatina com Jesus e diz assim: olha, eu não encontrei nenhum erro nele. Eu não vou colocar a mão nesse homem. Mandem ele para Herodes. Ele encontrou uma brecha na lei e mandou para Herodes. Herodes ficou apaixonado, dizendo: é aquele que faz milagres. Traz ele, porque há muito tempo eu quero conhecer ele. E aí Jesus chegou diante de Herodes. Herodes disse: como é que você ressuscita alguém? E Jesus não responde. Como é que você levanta paralítico? E Jesus não responde. Como é que você faz isso, aquilo? E Jesus não responde. Alguém vem e esbofeteia a cara do meu Cristo. Bate em Jesus com toda a força. Ele está te perguntando, responde. E Jesus fica em silêncio. Não era tempo mais de fazer milagres. Não era tempo mais de fazer sinais. Era chegada a hora do suplício. Herodes devolve Jesus para Pilatos. Pilatos está com aquele abacaxi na mão e não sabe o que fazer. Então ele tenta mais uma vez amenizar, diz assim: o que ele cometeu não é para a morte. Ó, eu vou dar aqui um cala-boca nesses judeus. Eu vou torturar ele um pouquinho. Pegaram Jesus, tiraram a sua roupa, amarraram ele em um mastro, chamado de estips. Amarraram as suas mãos por cima da cabeça e pegaram um chicote, chamado flagro, também conhecido como azorrague, algo parecido com isso aqui. Isso aqui é um tipo de flagro. Tiras de couro e nas pontas limbalha de ferro, ossos de carneiro. Colocaram Jesus de costas e deram nele 39 chibatadas menos uma. Com isso aqui. Cadê a madeira? Traz aqui, coloque aqui no chão para mim. Isso aqui é um pedaço de pau, uma madeira pesada. Se puderem filmar para todo mundo assistir, você vai ter que sair da frente. Obrigado. Filme ali. O flagro, ele podia ter 3, 7 e até 12 tiras. E o carrasco batia com a mesma intensidade no mesmo lugar, dessa forma. Mostra o que acontece com a madeira. Chegue bem perto, mostra. A madeira é rasgada. Imagine um corpo de um homem. Para
aqueles que traem Jesus com a fé pequena, com a fé picareta, para aqueles que usam o nome de Jesus para se locupletar e ficar rico, para aqueles que usam o nome de Jesus para criar uma seita fanática, para aqueles que usam o nome de Jesus até para tentar justificar a porcaria do comunismo, eu mando um recado: o nome do meu Cristo não é osso para ficar na boca de cachorro. O sofrimento dele foi real. 39 chibatadas. Faz o cálculo. Se fosse 3, se fosse 7, ou se fosse 12, entre 300 e 400 cortes, Marcelo, nas costas. Quando eu estive em Israel, eu fui até o lugar onde foi o pretório. Tem lá um símbolo. E aí alguém que estava conosco disseram: se o senhor conhece a lenda da 11ª chibatada? Eu disse: me conta. Havia entre os soldados romanos, que eram sádicos, uma história. Eles criaram esse chicote, o flagrum ou o azorrague, só para baterem judeus. Porque desde que os judeus foram curados da idolatria, depois que voltaram do cativeiro dos 70 anos em Babilônia, o judeu nunca mais se curvou diante de ninguém. Eles só se curvam diante de Yahvé. Só se curvam diante de Jeová. Só se curvam diante de Iau, ou como as pessoas o chamam. Então eles não se curvam. Então os romanos tomaram Israel e começavam a bater neles com chicote, e os judeus aguentavam firmes. Eles criaram um método para fazer o judeu se curvar. E qual foi o método? Essa porcaria desse chicote. Porque cada chibatada valia por 7 ou por 12. Não tinha quem aguentava. Aí a 10ª chibatada fazia o corpo esmorecer. Se fosse 7, 7 vezes 12, multiplique aí. Se fosse 12, 12 vezes 10, veja quando dava 120 cortes nas costas, ou 70 cortes nas costas, tudo perto do pulmão, perto do fígado, perto do rim. Ele não aguentava, ninguém aguentava. Aí o judeu esmorecia, e ao esmorecer ele pendia. Ao prender a 11ª chibatada, não pegava nas costas, pegava no ombro, pegava no pescoço, pegava no rosto. Aquele filme do Mel Gibson, que parece uma carnificina, é real. Foi aquilo que fizeram com Jesus. Torturaram ele. Mas vem a parte que a minha mente humana não consegue compreender. Pergunte qual. A Bíblia diz: e ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a boca dele. Suportou em silêncio. E um dia eu perguntei em oração: por que o senhor ficou tão calado? Ele me disse: para que vocês pudessem gritar bastante. Eu me silencio por um tempo, para que vocês tenham voz para me adorar até o arrebatamento da igreja. Depois de espancarem Jesus, embrulharam ele em um pano, jogaram ele em um canto, esperaram amanhecer. Pilatos passou a noite inteira lendo os livros para tentar encontrar uma forma de tirar Jesus daquela enrascada. E ele encontrou, na lei dos judeus, na véspera da Páscoa, sempre se soltava um bandido. Olhando lá para o Velho Testamento, o sacerdote pegava 2 bodes, em um deles ele colocava a mão e dava a ele todos os pecados de Israel e soltava, e o outro era sacrificado. Então Pilatos encontrou na lei dos judeus uma forma de soltar Jesus. Disse assim: eu pego um bandido bem famoso, alguém que o povo odeia, e pego Jesus e falo para os judeus: quem vocês querem que eu solte, quem vocês querem que eu prenda? É claro que eles vão falar que querem que solte Jesus, porque Pilatos conhecia a ficha corrida de Jesus. Multiplicou pão, multiplicou peixe, curou os enfermos, perdoou pecados. Ele trouxe palavras de conforto, de consolo. Ele quebrou leis estabelecidas pelo próprio Criador, como a lei cósmica. Então ele é poderoso, o povo vai querer soltá-lo. Aí Pilatos chega diante do povo e diz: está aqui, olha, esse homem que eu mandei flagelar, mas todos querem que eu mate, está aqui, esse assassino de verdade. Esse homem merece morrer, ele está aqui. Ele foi pego em um ato de assassinato, em uma revolta contra César. O nome dele era Barrabás. A multidão viu Barrabás. A multidão viu Jesus. E a multidão gritou: solte Barrabás. Solte Barrabás. O romano, Pilatos, tomou um susto.
Deve ter dito, o meu povo é o povo mais cruel da história. Nunca apareceu na história um povo tão cruel como os romanos. Ele diz, nem entre nós existe tamanha crueldade. Ele pediu uma bacia de água e lavou as mãos, Marcelo Dias. Pegaram Jesus. Foi colocado na mão dos soldados. Alguns dos soldados estavam ali, eram aqueles que a noite anterior Jesus deu um grito e eles caíram no chão. Será agora a hora da vingança. Arrancaram a roupa de Jesus. Lembrando que ele estava com mais de 400 cortes nas costas. Puxaram de uma só vez. Você já tirou um esparadrapo de um machucado? Não curado? Imagine tirar 400 de uma vez. O corpo de Jesus tremeu. Jesus sentiu dores inimagináveis. E aí pegaram uma coroa de espinhos. Essa aqui é muito simples. Era parecido com isso aqui. Só que os espinhos eram 2 vezes maior do que esses aqui. E colocaram na cabeça dele. Não era só espinhos em forma de uma coroa. Era como se fosse um gorro. Havia espinhos por todos os lados. Por isso que a Bíblia diz que bateram na cabeça de Jesus. Não faz sentido bater na cabeça se fosse uma coroa como essa, porque aqui no alto da cabeça está livre. Era como se fosse um gorro. E quando colocaram, bateram com um pedaço de pau em cima, para que os cravos fincassem em todo o couro cabeludo dele, que passou pela orelha e os supercílios. Aqui na nossa fronte, nós temos um nervo, que é chamado nervo do trigêmeo. Se você der um Google e procurar as piores dores que um ser humano pode sentir, das 10, o nervo do trigêmeo é o número 1. Ganha da dor do parto. Quando fincaram os cravos na cabeça de Jesus, os nervos do trigêmeo, eles irradiam aqui por cima, o nervo pegou nesses lugares. E Jesus tinha choques na cabeça, como se fossem raios que caíam do céu em cima da cabeça de alguém. O corpo de Jesus se convalesceu demais. Por isso vamos entender por que ele morreu primeiro. Quando lá no meio da cruz, entre 2 bandidos, por que Jesus morreu primeiro? Ele tinha 30 anos de idade, 33 anos de idade, era um homem forte. Por que ele morreu antes dos outros 2 bandidos? Eu estou ensinando a vocês o que, por quê? Arrancaram dele a sua dignidade. Ele teve uma crise existencial. Ele sentiu angústia, ele carregou o peso da humanidade toda sobre os ombros e agora começam a desfacelá-lo. Ele perdeu mais de 2,5 litros de sangue lá no pátio do pretório. Agora a coroa na sua cabeça, dando dores que jamais alguém poderia suportar. Colocaram uma capa sobre o seu corpo, uma capa brilhante. Deram um cetro na mão dele e falaram, lá vai, rei. Aí depois pegaram um pano e cobriram o rosto dele e começaram a socar ele. Dizendo, vai, revela quem é que está te socando. Você não é o revelador, fala meu nome. Bateram nele e jogaram ele pelo chão. E em nenhum momento ele abriu a sua boca. Então começa o flagelo. Pegaram a haste horizontal da cruz, chamada patíbulo. Ninguém carregava a cruz inteira. O que nós vemos nas imagens são apenas imaginação. A cruz pesava entre 100 e 150, quase 200 quilos. Um homem não conseguiria carregar. Do pretório até o Monte Gólgota, 600 metros, embora seja um caminho curto, era um caminho acidentado. O patíbulo, só a haste onde o braço era fincado, pesava